Olá pessoal, tudo bem? Eu vou gravar esse vídeo para explicar o funcionamento desta planilha que eu acabei de criar para nossa atuação na segunda Promotoria de Astorga. Ela é uma planilha que está constantemente sendo aperfeiçoada, mas nesse primeiro momento achei importante trazer essa ferramenta para facilitar a nossa atuação, tanto nos casos de ações judiciais, como também no caso de atuação extrajudicial. Então, o primeiro ponto é perceber que a planilha possui duas abas. A primeira, que é essa onde a gente está relacionado aos processos remetidos com vista ao MP, ou seja, atuação judicial, e a segunda aba, que é a atuação extrajudicial, aqueles procedimentos extrajudiciais em que a Secretaria do MP manda os autos conclusos ao promotor de justiça. Eu vou explicar nesse primeiro vídeo a atuação judicial. No caso da segunda Promotoria de Astorga, a atuação judicial se dá basicamente via ProJude. Então, o primeiro ponto a se perceber nesta planilha é que todos os itens em azul significam que há links vinculados a essas cédulas. Então, não é diferente no caso do ProJude. Então, aqui está escrito ProJude. A gente consegue acessar o ProJude simplesmente clicando neste link. Vou abrir aqui a aba do plantão para não expor nenhum caso que esteja na nossa área do ProJude. Então, como é que funciona essa planilha? Então, diariamente eu vou olhar no ProJude e verificar se teve algum processo que foi remetido pelo cartório com vista à nossa Promotoria de Justiça. E aí, a partir do momento em que forem chegando os processos, eu vou colocando os números deles aqui nessa planilha. Então, aqui é um número só de exemplo para a gente ver como é que funciona essa planilha. Então, eu vou colocando vários números aqui. Se vierem para a manifestação, será colocado nesta parte. Se vierem para o oitiva, será colocado nesta parte. Para alegações finais e razões recursais, também nas respectivas partes. Depois eu vou explicar o que significa cada um dos links aqui existentes. Então, a partir do momento que tem algum processo para ser pré-analisado, o primeiro passo é colocarem o nome de quem está fazendo essa pré-análise, para evitar, por exemplo, que duas pessoas estejam analisando o mesmo processo. Né? Isso daria um trabalho e haveria um desperdício de trabalho. Então, o primeiro ponto é linkar, né, quem irá fazer essa manifestação, quem está fazendo essa manifestação. Então, nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que seja a Fabrícia quem esteja analisando esse caso. Ela coloca o nome dela aqui e a situação atual ela está analisando o feito. Então deixa em análise. E aí, por parte da Fabrícia, qual que é o passo a passo que ela precisa fazer então? É copiar esse número e abrir aqui dentro do ProJude. Evidentemente que é um número fictício, então não vai encontrar retorno, mas sendo um número adequado, vai abrir o processo e é possível então fazer a análise desse caso. E depois disso, feita a análise do caso, estudado certinho do que se trata, tanto o processo, tiradas as eventuais dúvidas relacionadas à compreensão do caso concreto, ou até mesmo da norma aplicável àquela situação, pode tanto pesquisar através de livros, através da legislação também tem um acesso bem rápido, que é as principais leis, então, desde a Constituição Federal até, por exemplo, a Código de Processo Civil, enfim, tem várias leis aqui do lado direito para facilitar o nosso estudo. Também tem links de jurisprudência, podem perceber que, por exemplo, esses links já caem direto na página de pesquisa dos tribunais. Isso é para facilitar vocês a estudarem o caso. E depois de compreendida a situação como um todo, é necessário passar para a fase de elaboração da peça, na verdade, a realização da minuta. Esse ponto que é importante e é uma modificação que provavelmente vai acontecer no nosso dia a dia. Eu tenho usado para elaboração de peça, correção e até mesmo inserção via ProJude o Google Documentos, que é uma ferramenta do Google Workspace. Todos vocês têm acesso a essa ferramenta, uma vez que
o nosso e-mail institucional, o @mppr, está vinculado ao Gmail, que é um programa do Google. Então, esse botão aqui, iniciar peça, é uma peça genérica, uma peça que você começa a construir desde o início. Então, você clica sobre esse botão iniciar peça, vai abrir essa segunda página. Basta clicar aqui para fazer uma cópia deste arquivo. Por que fazer uma cópia? É justamente para não estragar ou não afetar aquele arquivo original. Então, aquele arquivo original vai ser usado como base para todas as peças. Então, a gente só faz uma cópia daquele arquivo. E aí, estava o arquivo genérico aqui em específico. Necessário se atentar para a vara onde tramita o feito, colocar o número correto dos autos e depois fazer a peça como um todo. Essa peça, ela, como eu já disse, ela é uma peça padrão. Então, a estrutura dela pode ser aplicada, pode e deve ser aplicada a todos os casos, mas o conteúdo dela fica suscetível a alterações. Então, vocês podem e devem pesquisar em outros modelos e trazer de outros modelos o conteúdo dessa peça. Então, depois de encerrada, colocada aqui escrito todas as informações, elaborada a minuta, é necessário passar para a segunda fase de colocação dessa peça para correção. Então, nesse caso específico, vamos supor que a gente terminou de fazer a peça, está tudo ok, revisada, está perfeita. Qual que é o passo a passo agora? O primeiro ponto é renomear esse arquivo. Então, por exemplo, se é uma ação relacionada ao direito de família, pode manter aqui a nomenclatura como FAM, direito de família. Colocar o número certinho dos autos até o ano, não tem necessidade de colocar a numeração depois do ano e escrever do que se trata. Feito isso, ele salva automaticamente. O próximo passo é salvar esta peça que foi criada numa pasta onde a gente consiga corrigi-la depois. Então, clica aqui sobre o mover e move essa peça para essa pasta aqui, minutas enviadas. E aí move para cá, moveu, pronto, já está confirmada a movimentação e não tem necessidade de salvar, então é só fechar esse arquivo. E aqui nesta planilha basta então colocar que a minuta já foi enviada. Eu consigo acessar essa peça através desse link aqui da atuação judicial, já tenho acesso direto para pasta minutas enviadas, e aqui está aquele arquivo que a gente acabou de fazer. Outro ponto que é bastante interessante é gerar o link dessa peça. Então, simplesmente clicar com o botão direito sobre ela e gerar um link. Copia esse link e cola aqui no link da minuta. Isso vai facilitar a correção da peça. Então, quando eu for corrigir essa peça em específico, eu vou ver que a minuta já foi enviada, basta que eu clique aqui e consiga corrigir a peça que foi feita e depois transformá-la em PDF, inserir no Projude, assiná-la e devolver os autos. Então, essa parte em específico da planilha, ela tem esse intuito de facilitar a nossa atuação judicial. A partir do momento que a gente tiver uma grande quantidade de peças, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa pasta aqui de minutas corrigidas, aliás, de peças corrigidas, ela vai ter um acervo bastante grande. Então, por exemplo, vamos supor que a gente fez uma alegação final e depois o mesmo processo no futuro volta para umas contrarrazões recursais. Então, a gente pode aproveitar o que foi feito como alegações finais para fazer a peça de contrarrazões. E aí que é importante salvar o arquivo com o número dos autos adequado, a peça adequada para facilitar a localização dela no futuro. Então, a gente consegue usar o menu pesquisar para pesquisar determinada peça de determinados autos.
Então essa sistemática também visa não só facilitar o cotidiano da promotoria, mas também a localização das peças que forem feitas. Com o tempo a gente vai aperfeiçoando essa planilha, vamos tirando as dúvidas que forem surgindo, mas a ideia é ter uma sistemática do início ao fim de cada processo que entra com vista para o Ministério Público. Tá bom? Obrigado.